Mauro, bom te ver. Ana Carolina, prazer, e a todos que estão ouvindo. Olha, realmente foi um fato incrível, né? Realmente, e é engraçado, Mauro, eu escrevi essa coluna e publiquei pensando, bom, quem vai se importar com a eleição no Japão, né? E ela passou o dia entre as mais lidas do portal, né? Passou em destaque e tal. Então até eu me surpreendi. Então, os meus leitores, eu agradeço vocês pelo interesse e se eu pude despertar algum interesse na eleição japonesa, que bom. E principalmente, Mauro, você tocou no assunto dessa figura que eu acho fascinante, que é a Sanae Takaichi, que é a primeira-ministra japonesa, a primeira mulher a comandar o Japão como primeira-ministra. Ela tem uma história de vida muito interessante, né? Primeiro, ela tem uma história de superação, de vir, não vem das elites do Japão, né? Que normalmente as lideranças políticas do Japão são de famílias importantes, é o filho, é o neto de alguém, enfim, e com raras exceções, mas ela foi criada no interior, ela estudou, ela se fez, né? Ela tem um lado também muito interessante de ter sido radialista, baterista de uma banda de heavy metal, tecladista também, né? Mas ela é mais conhecida como baterista. Ela é uma alucinada por motos, ela é motoqueira, tem coleção de motos. Então, é uma figura interessante. E o que ela trouxe, e eu acho que é interessante para a direita mundial dar uma olhada, eu acho que ela trouxe uma renovação de uma imagem que, em parte, a direita tem dificuldade de sair dessa coisa mais carrancuda, de dificuldade de conectar com o jovem, de parecer... E isso era uma característica do partido dela, do Liberal Democrático, que é um partido hegemônico que manda no Japão desde de 55, quando ele foi fundado, com pequenos períodos que ele saiu do poder, mas muito curtos. No geral, é o partido que dominou a política japonesa nessas décadas. Mas é um partido que estava, nos últimos anos, muito desgastado, envelhecido, desgastado também por escândalos de corrupção, com uma imagem que realmente estava... Para você ter uma ideia, Mauro, a popularidade do partido, a aprovação do partido está em 20%. Só que a popularidade pessoal da Sanae está em 80%. Então, assim, essa vitória que ela conseguiu no domingo foi uma vitória pessoal, uma vitória dela. E isso também é uma coisa muito interessante. Ela é uma figura que ascendeu muito rapidamente, ela virou primeira-ministra, tem menos de 4 meses, tem pouco tempo. E ela tem uma agenda de reformas muito ousada para o país. Quer dizer, algumas coisas que ela tem são características do partido, né? É um partido conservador, é um partido que tem uma linha que, em alguns pontos... Porque é um partidão, Mauro, é um partido que é grande e que tem lideranças de vários tipos e facções. Então, algumas coisas são consensuais, outras não são. Ela é, por exemplo, em política externa, mais linha dura, de enfrentamento com a China, por exemplo, né? O que é uma coisa que, inclusive, aproximou ela do Donald Trump, de certa forma, né? O Trump comemorou a eleição dela e comemorou o resultado da eleição de domingo por uma conjunção muito interessante. Se você parar para pensar que o Trump tem 1 ano no cargo e quanta coisa aconteceu em 1 ano, né? E uma das coisas, por exemplo, é que até outro dia a Venezuela podia ser vista como um hub da China e do Irã e da Rússia aqui na América Latina, ao lado dos Estados Unidos. Agora o jogo virou totalmente. Agora o Maduro está preso e quem vai incomodar a China é o Japão. Agora é a China que tem que se preocupar com o Japão, entre aspas, a Venezuela deles. Entendeu? Quer dizer, porque agora você tem um governo que, claro, é do partido que está no poder desde sempre, mas você tem uma liderança que já deu muitas declarações que apoia a independência de Taiwan, que tem muitas preocupações com aquelas rotas de comércio marítimas ali, que a China porque a China faz uma jogada, a China ela não põe barcos militares, ela põe ali naquela região do Mar do Sul, ela põe navios da guarda costeira, e a desculpa é que ela está fazendo apenas o policiamento normal da região, mas os analistas especializados na diplomacia ali da região falam que, na verdade, são ações militares disfarçadas, né? Mas a agenda chinesa ali é uma agenda com objetivos militares e de ir cercando para, em algum momento, ir para cima de Taiwan.
Então, não só a ascensão da Sanai há 4 meses, como agora essa vitória, a cachapante 7-1 que ela deu, e é importante a gente falar dos números também, né? Quer dizer, ela conseguiu 2/3 da Câmara Baixa, o que faz com que ela tenha condições de, basicamente, aprovar mudanças na Constituição. Né? Quer dizer, vai para a Câmara Superior, mas eles podem derrubar o veto, enfim, tem alguns nuances da legislação de uma monarquia parlamentarista, como funciona no Japão, mas ela tem uma força agora legislativa muito grande. E também, para completar em relação à figura dela, ela é uma figura muito forte nas redes sociais, ela tem milhões de seguidores nas redes sociais e ela renovou muito o discurso e a maneira do japonês fazer política. E ela se conectou diretamente com os jovens, né? O partido normalmente tem uma certa popularidade com o pessoal de 60 anos para cima, só que ela conseguiu uma conexão muito forte com os jovens e ela teve essa atitude de muita coragem de chamar essa eleição no meio de um inverno rigorosíssimo. O voto não é obrigatório, você tinha uma chance de ter uma participação muito pequena, e a participação foi alta para os padrões japoneses, e ela teve tanto voto, Mauro, o partido, né, a coalizão teve tanto voto, que ela teve que dar 14 cadeiras para a oposição, porque ela não tinha candidato suficiente para preencher as vagas que ela ganhou. Foram 350 e tanto, agora me foge o número, a conexão total, eu posso consultar daqui a pouco, mas para ter 2/3 são 310, só o partido dela fez 316, e se você somar com o outro partido da coligação, que é o partido tecnológico, vai a, se não me engano, 356, alguma coisa assim. 352. É uma vitória muito... 352, falei, não errei por tanto. Ainda não estou esquecido. É isso. Mas, então, assim, é por isso que eu quis trazer esse assunto, e também porque o Japão nos interessa. Nós somos a maior colônia japonesa fora do Japão. Você tem mais de 2 milhões de brasileiros que tem algumas estimativas que falam em 3 milhões, mas dos números que eu consegui, os mais consensuais são 2 milhões e pouco, mas que já é bastante gente, né? Especialmente aqui em São Paulo, Isso, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, basicamente. Né? É muita gente. Você tem 3 deputados que são diretamente representantes e ligados à comunidade japonesa. Eu vou lembrar de cabeça do Kim Kataguiri, mas são 3. Eu boto na coluna o nome dos 3. Então, assim, parece que é uma coisa que acontece do outro lado do mundo, que em tese não reverbera aqui, mas o Brasil tem ligações históricas com o Japão e nos interessa, e interessa muita gente. Você cita também o Luiz Nishimori e também o Pedro Aihara, que são os outros deputados. A gente já está chegando ao final, mas eu tenho um minutinho para pedir para a professora analisar um pouquinho também desse contexto de política internacional, essa eleição no Japão. Para onde vai o Japão agora? O que representa essa eleição em termos aí do balanço da geopolítica? Bom, Mauro, vou falar aqui rapidamente, mas essa eleição, como o Alexandre trouxe aqui, ela é bastante significativa. Então, enquanto nós temos, por exemplo, em Portugal, o retorno de um representante da esquerda, no Japão nós temos esse fortalecimento da direita. Então, a Sanai ganha mais espaço e eu acho que o ponto mais importante é o ponto de inflexão que ela se torna dentro da geopolítica asiática. Inclusive, eu até separei uma fala do Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, em que ele falou o seguinte, ele parabenizou a Sanai e ele disse que um Japão forte é um Estados Unidos forte na Ásia. Ou seja, ele deixou muito claro que eles estão muito felizes com essa eleição da Sanai, como a Sanai acaba se unindo aí, colando nessa política externa do Donald Trump, e que para o Donald Trump é muito interessante, porque é isso que o Alexandre trouxe para nós agora. Representa uma confrontação com a China, que não estava acontecendo. Então, a China, que vem ocupando cada vez mais espaço, já se tornou uma potência internacional, a potência regional desse território asiático, ela representa uma confrontação aos Estados Unidos.
Então, para os Estados Unidos, o Japão da Sanai é muito interessante. Então, o que tudo indica agora que, apesar da eleição não ser obrigatória, do voto não ser obrigatório, de ter acontecido uma nevasca gigantesca, ainda assim, muitas pessoas foram votar e a Sanai teve essa vitória muito forte. Ou seja, tudo indica que o Japão vai continuar caminhando para a direita do espectro político, não necessariamente a ultradireita, mas tudo indica que ele comece a se alinhar mais com os Estados Unidos de Donald Trump. Então, eu acho muito importante prestarmos atenção, porque temos laços históricos com o Japão, temos muitos brasileiros morando lá também, muitos descendentes japoneses que moram lá. Então, precisamos prestar atenção na política interna japonesa e na maneira como ela vai se relacionar com a China e também com Taiwan, que é outro território muito importante ali da região, e se o Japão agora vai começar a tensionar ainda mais as relações entre China e Taiwan.